colaboraram com esse vídeo os seguintes membros: das muitas histórias de lobisomem que existem pelo mundo, esta chama a atenção pelos fatos macabros que ficaram registrados na história. O ano é 1573. O povoado de Dole, no Franco Condado, na França, vem evoluindo, como muitos lugares do Velho Mundo. Muitas pessoas que moravam no campo passam a dar prioridade à vida na cidade. Gilles Garnier é um homem que vive de esmolas pelas ruas de Dole, sempre próximo ao convento Cordelier, onde costuma receber dinheiro principalmente dos religiosos. Porém, este ano, o povoado está sendo castigado por um frio terrível que acaba afastando as pessoas da rua. Gilles é um dos poucos mendigos do povoado. Como ele não mora em Dole, as pessoas o chamam de o Eremita de São Bonot, lugar próximo ao povoado. E é ali, escondido dentro das florestas gélidas de São Bonot, que ele construiu uma pequena cabana, onde vive com a mulher. Mas já faz dias que Gilles não consegue dinheiro para comprar alimento. A fome assola a pequena cabana escondida na floresta. E com ela vem também a fúria. Apolline, a mulher de Gilles, o acusa de ser um incompetente, de não saber trabalhar com nada. Há dias que eles não comem. Calado, Gilles apenas observa a mulher. E enquanto seu estômago reclama de fome, ele alimenta seu coração com ódio. Sem dizer nada, aquele homem miserável pega sua velha faca e sai na noite congelante. Lá fora, tudo é calma. Foi quando, numa das clareiras, ele avistou 2 minúsculos olhos. Era uma lebre. Não era muita carne, mas dava para pelo menos fazer um ensopado naquela noite fria. Seu coração pulou na tensão. Mas a lebre era muito veloz. Não tinha como ele se aproximar sem que ela corresse. Lentamente, ele avança na direção do animal. Mas de repente, ele vê surgir um enorme lobo e abocanhar a lebre. O animal, então, percebe a presença de Gilles e avança em sua direção. Gilles sabia que não poderia correr mais do que aquela fera. E o lobo continuava a avançar a passos lentos na direção dele. Então, ele tem a ideia de mesmo assim se virar e correr. Mas ao se virar, ele dá de frente com uma entidade. O que era aquilo? Um vulto negro de olhos de fogo e profundos estava ali. Era um demônio. O ambiente frio de repente foi tomado pela presença daquele ente diabólico. O homem se arrepia todo. Quem é você? Pergunta Gilles. Você está com fome? Pergunta o demônio a ele. Sim, responde Gilles. Então eu vou te mostrar como conseguir toda a carne que você quiser, disse a entidade. Eu quero. Por favor, me mostre, disse Gilles. Mas primeiro, eu quero a sua alma, falou o demônio. Então o que devo fazer? Quis saber o homem, já pensando que de nada serviria sua alma se morresse de fome. É só você falar que deseja, disse aquele demônio. Então eu desejo, falou Gilles. Vê aquele lobo? Não seria formidável caçar como ele? Pergunta o demônio, enquanto aponta para aquela criatura
que devora a lebre. Me diga o que devo fazer. Como posso caçar como um lobo? Pergunta Gilles. O demônio então lhe entrega um pequeno frasco de unguento. Assim que você passar no corpo, assumirás a forma de um lobo. E quando desejar, voltarás ao normal, disse a entidade. E assim, Gilles desviou sua atenção e aquele demônio do nada sumiu. Nem mesmo parecia ter estado ali. Gilles não pensou duas vezes e logo passou aquela pomada em seu corpo. Em fração de segundos, o seu corpo começou a se transformar em uma besta. Uma criatura, metade lobo e metade homem. Oxe, tu não tá recebendo as notificações do Caos de Cordel não, é? Então vê se tu não foi desinscrito do canal. Ou então, desativa o sininho e ativa de novo. E dessa vez, põe para receber todas as notificações. Agora sim! Naquela noite, ele percorreu por toda a floresta de São Bonon. Estava eufórico, mas não conseguia encontrar nada. Nem mesmo encontrou aquele lobo que até pouco tempo tinha se deparado. Pela manhã, ele voltou sem ter encontrado nada. Tinha ido até Dole, mas sem sucesso. Andava pela mata para que ninguém lhe visse naquela forma. De repente, ele viu uma pequena menina brincando na frente de sua casa. A observava por trás das árvores. A criança, inocentemente, brincava. Quando a pobre criança veio perceber, já era tarde. Na cabana, Gilles chegava surpreendendo a mulher com uma grande quantidade de carne. Onde conseguiu? Perguntou ela. Eu não disse que eu ia trazer carne. Tive que ir para longe caçar. E que bicho é esse? Quis saber ela, já preparando o cozido. A partir desse dia, começava um pesadelo no povoado de Dole. Centenas de crianças e adolescentes estavam desaparecendo. E aquelas que eram encontradas, quase nada lhes restava. O cenário era macabro. Que animal poderia deixar suas vítimas em tão horrendo estado? Uns diziam que aquilo não era obra de um ser deste mundo. Logo, a força policial do Franco Condado, responsável por Dole, passou a investigar os desaparecimentos e mortes na região. Gilles continuava sua sina diabólica, caçando crianças e adolescentes e levando parte dos corpos para alimentar a mulher. Mas certa vez, uma menina de 12 anos voltava para casa numa bela tarde. À sua frente, ela viu surgir aquele lobisomem, que logo a atacou. A adolescente então soltou um grito. E isso atraiu alguns moradores que correram até o local. E lá, eles se depararam com aquela cena macabra e sangrenta. Gilles, ao ver os homens, correu para dentro da floresta. A vítima veio a morrer dias depois. Esse ataque indicava que a criatura assassina não era uma fera selvagem, mas sim um monstro, metade lobo e metade homem. Então se iniciou uma grande caçada, autorizada pelas forças do Franco Condado. Gilles, mesmo em forma de lobisomem, agora não encontrava mais vítimas. Numa noite, Gilles deixou a mulher dormindo e saiu para a mata, onde passou um unguento sem que a mulher visse. E perto de um rio, encontrou um menino que retirava água. A mãe da criança estava ali perto, e Gilles ainda podia ouvi-la. Vou matá-lo antes e depois levo ele para a floresta, pensou o lobisomem. Em segundos, ele tinha matado aquele menino, e ali mesmo começava a devorá-lo. Mas de repente, homens surgiram para pegar água e viram aquele crime.
O lobisomem saltou para outra margem do rio e sumiu, deixando a pobre criança no chão. De volta à cabana, Gilles encontrou a mulher dormindo. E de repente, alguém bateu em sua porta. O homem estremeceu. Quem poderia ser? Nunca que eles tinham recebido visitas desde que havia construído aquela cabana. Abriu a porta e viu vários homens armados. Ele ainda pensou em usar seu unguento, mas era tarde demais. Em dezembro de 1573, Gilles Garnier foi preso. Um daqueles homens que o encontrou em cima do corpo da criança a devorá-la o reconheceu e avisou a polícia que o lobisomem era o eremita de São Bonot. Gilles Garnier disse que havia matado apenas 4 crianças, mas o número de mortes e desaparecimentos eram bem maiores. Ele contou que tinha recebido de um homem uma pomada que, quando passava na pele, o transformava em um lobisomem. Quanto à sua mulher, nada consta registrado. Não se sabe se ela morreu antes da captura do lobisomem ou se ela fugiu. Também não se sabe se ela tinha conhecimento de que a carne que vinha comendo era carne humana. O tribunal de Dole o condenou por bruxaria e por se transformar em um lobisomem. A condenação foi ser queimado vivo em uma fogueira em praça pública. Em 18 de janeiro de 1574, Gilles Garnier foi queimado vivo diante de uma multidão que celebrava o fim dos ataques do lobisomem de Dole. O caso permanece como um dos mais macabros quando se fala em lobisomens pelo mundo. Os documentos desse julgamento de Gilles Garnier se encontram até hoje registrados nos anais da França.